Fala galerinha, vamos falar um pouquinho de sociologia. Dessa vez o nosso tema será ciência e senso comum. São opostos ou complementares. Para iniciar a nossa conversa, é interessante que a gente traga para vocês um conceito básico, né? Do que seja um e do que seja outro. Então, o que vem a ser o senso comum? É um conhecimento baseado na experiência, naquilo que nos é transmitido nas relações cotidianas, manifestando-se nas opiniões, ideias e concepções que prevalecem em um determinado contexto social. Já o conhecimento científico busca explicar fenômenos naturais e fenômenos sociais por meio de uma aplicação rigorosa de um método de investigação. Então, esses são os conceitos básicos de senso comum e conhecimento científico. Quando a gente fala de uma possível oposição entre ciência e senso comum, é preciso a gente voltar um pouquinho até o chamado movimento iluministas. Esses foram os primeiros a defender de que a ciência é um conhecimento totalmente diferente dos demais, inclusive do senso comum. E essa ideia chegou até o século XIX e influenciou também os chamados positivistas, que vão adotar essa ideia e vão continuar defendendo essa oposição entre ciência e senso comum. Mas hoje já existem outros sociólogos, principalmente, que defendem uma complementariedade, correto? Então eles defendem uma certa aproximação entre um e outro. O sociólogo Pedro Demo, ele defende que a pesquisa é o método pelo qual se conhece a realidade e, portanto, a investigação é uma característica fundamental da ciência. Para ele, o senso comum aceita a realidade sem questionamento, sem nenhuma investigação. Já a ciência, diferente do senso comum, é construída com base em pesquisas metodologicamente fundamentadas. E essa é a principal diferença entre essas duas formas de conhecimento. Mas existem outros sociólogos que falam desse assunto. A exemplo do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que vai defender uma aproximação entre essas duas formas de conhecimento. Para ele, a aproximação entre ciência e senso comum, ela é necessária e terá como resultado o quê? Primeiro, o senso comum vai ser menos supersticioso e não vai estar restrito apenas à tradição, enquanto a ciência ela vai se tornar mais acessível e inteligível a todos. Isso é o que defende o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Temos outro estudioso também que vai falar do assunto, o Paulo Freire. Segundo ele, não há produção de conhecimento sem que haja conexão entre o sujeito que produz a sua realidade e o seu contexto social. Portanto, ele defende também essa complementariedade entre ciência e senso comum. E nós podemos exemplificar isso com o que aconteceu na Revolução Francesa. Nós temos um movimento popular, foi a população que foi à rua derrubar o antigo regime, mas o lema dessa revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, que era um lema instituído lá pelos iluministas. Então nós vemos aí uma complementariedade entre ciência e senso comum. Antes da Revolução Francesa, as pessoas aceitavam que todos os reis eles eram colocados ali de forma divina. Então não cabia a eles tirar daquele lugar. Na Revolução Francesa, eles entenderam que a instituição do rei era uma instituição, acima de tudo, social, e ela podia ser destituída a partir do social, ou a partir da população. Então, essa população foi regida por princípios iluministas. Então, nós vemos aí uma complementariedade entre um e outro, correto? Na próxima aula, nós continuamos falando mais desse assunto. Forte abraço!